Boas tardes. Então, dando início ao nosso encontro desta tarde, vamos começando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Assim seja. Então, do capítulo 6, o Cristo Consolador. João 14, 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E aí vem os comentários de Kardec, né? Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre os certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e os aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembranças dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Pois bem, o importante nessa reflexão é que, por exemplo, quando foi destacado, esse trecho de João, se pegarmos no próprio João 14, de 1 a 31, era um encontro entre Jesus e os seus discípulos. E eles estavam sentados lá conversando e questionando o mestre. E daí
foram ditas muitas frases que hoje nós destacamos, mas que têm um contexto. Eu vou ler aqui algumas dessas frases, então começa com João 1 e vai até 31. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí, João 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Interessante que aí Tomé pergunta, né, para ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, né? E aí um destaque que sempre ouvimos, né, nesse contexto. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele está respondendo uma indagação de Tomé, né? E aí aquilo que nós já lemos lá em cima. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Né? E aí o diálogo continua agora com Filipe, né? Até que Jesus comenta precisamente, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E aí, né, um pouquinho depois, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E novamente, volta ao que lemos lá no início, né? E com isso, nós percebemos que todo o ensinamento de Jesus, né, nós destacamos em alguns estudos, mas ele é uma obra total, né, porque ele fala essencialmente da verdade, né. Interessante que ele justifica até no final, em João 30, né, 14:30, em que ele coloca numa frase, na penúltima frase, exatamente assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe do mundo, e nada tem em mim. O príncipe do mundo aqui é a alegoria que nós temos em relação ao materialismo, né? À existência dos interesses pessoais próprios, né? E que não tem nada a ver com Jesus. Então, na verdade, o tempo todo nós estamos falando da verdade, né? Então, o que nós podemos comentar sobre isso, né? Que a verdade é a expressão autêntica da vontade de Deus, né? Porque Jesus, ele foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade, né? O Espírito da verdade, ele expressa o quê? A vontade de Deus, né? De forma educativa, genérica, né? Geral, é o código moral, né? Trazido por Jesus, que é a interpretação de Deus. E dentro dessa verdade, nessa verdade a gente percebe que há um encadeamento de todas as coisas, né? Deus mantém o universo através do encadeamento de todas as coisas, na forma das leis de causa e efeito. Então tudo tem um porquê. E criando como se fosse uma malha, uma rede, né? De relações de ação e reação, em que nada acontece por acaso. Então, é um sentido racional, né, entre todas as coisas e as pessoas. Esse conjunto é a verdade, né? No centro desta malha, no ponto original disto tudo, né, está Deus, que é a causa primária de todas as coisas, de onde parte a sua vontade sobre toda a criação. Mantendo essa criação, né, através das emanações constantes de amor. É uma fonte, né? Então é como se Deus, a causa primária, ama, né? E através dessas relações de causa e efeito, ele mantém o universo, né? E nós, que estamos vivendo mergulhados nessas leis divinas, atingimos e percebemos, compreendemos parcialmente, né? Então, de acordo com a capacidade de cada um, né? Então, nós enxergamos alguns pedaços disso, né? Hoje é comum as pessoas falarem em recortes.
É que recorte é uma ideia de superfície plana, né? Um recorte. Não, nós vamos imaginar que sejam lascas. Por que lascas? Porque além da superfície você traz mais alguma coisa por trás disso, né? E essas lascas, né, é que nós compreendemos, temos sentido e nós chamamos de razão. Né? Então, eu estou com a razão, né? Eu entendi a razão disso, né? Só que como cada um tem um pedaço da lasca, da própria lasca que ele interpreta, né? Cada um tem um pedacinho dessa razão, ou um pedacinho da sua verdade, que nem sempre encontra ressonância, entendimento de cada um, né? Porque cada um tem a sua, entre aspas, razão. É muito comum as pessoas falar, não, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão. Não. A verdade é universal, ela é a mesma em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? O que existem são interpretações da verdade de cada um. As interpretações são distintas, né? Mas a verdade é uma só, né? Se a gente quiser ter uma ideia precisa sobre essa questão da verdade ser relativa, e à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós substituímos por uma verdade relativa mais ampla e assim sucessivamente em busca da verdade absoluta, né? Nós podemos nos voltar na Revista Espírita de maio de 1865, em que Pascal ele desenvolve exatamente esse raciocínio, né? De busca da verdade constante, de conhecer tudo isso, toda essa emanação divina, né? Agora, na prática, o que nos cabe compreender precisamente, né? Isso que nós compreendemos precisamente, que nós chamamos de razão, né? Quando nós compreendemos, nós chamamos de razão. Ou quando não compreendemos, mas mesmo assim acolhemos, né? Nós exercitamos a fé, né? O que nos importa é praticar a verdade. E como é que pratica? O que significa praticar a verdade, né? Significa que devemos alijar de nós quaisquer possibilidades de agirmos deliberadamente fora da verdade. Como mentindo, fazendo as coisas com segundas intenções, se escondendo as verdades, assumirmos condições com reservas mentais. Como criança a gente fazia figuinha, né? Prometia fazer a figuinha, quer dizer, isso é uma reserva mental. Eu não estou falando a verdade, eu tenho algum interesse, né? Quando agimos assim, nós estamos, na prática, dizendo que os nossos interesses predominam sobre aqueles vindos de Deus, né? E é desta forma que nós podemos entender as advertências contidas em Mateus 12, 31 e 32 e Marcos 3, 28 e 29. É interessante, né? Primeiro Mateus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, no caso Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Sobre o mesmo tema, Marcos fala exatamente assim. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem serão perdoados. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Por que toda essa... O que é ofender ao Espírito Santo? É justamente viver fora da verdade. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo, na verdade, representado aqui pelo reavivamento dos ensinos de Jesus expandidos através das explicações que nós recebemos dos Espíritos o tempo todo, se os afrontarmos essa verdade, essa conduta, obviamente que estaremos optando por aquilo que só nos interessa, que são as coisas advindas do mundo, né?
Daí, para que a gente possa entender, né, que devemos agir sobre a verdade, pois a verdade é a própria vontade de Deus. Qualquer outra sentido que a gente der, estaremos sujeitos à própria sorte, né? Então, em qualquer circunstância, em qualquer situação, há que predominar a verdade, né? No livro Os Missionários da Luz, os espíritos até colocam um ensinamento, né, muito interessante, em que uma esposa vai ter com o marido que já desencarnou em sonho, né, preocupada por ele, porque achava que ele tinha sido assassinado, quando na verdade ele cometeu um suicídio. E ele cometeu um suicídio porque ele estava com a consciência pesada por ter tirado a vida do primeiro noivo da mulher, né? Só que ela desconhecia e estava rezando pelo assassino do seu noivo, sem que soubesse, né? E aí foi perguntado para os espíritos ali na presença de André Luiz por que se permitia, não se esclarecia para ela, não apresentava para ela a verdadeira, a verdade, né? E onde o espírito, né, se não me engano é Alexandre que está ali, ele coloca, que nesta fase da humanidade, nós não estamos preparados para a verdade. Nós somos merecedores de misericórdia. Então, o que significa isso? Que se os espíritos fossem apresentar a verdade sobre todas as causas dos nossos sofrimentos, nós inibiríamos qualquer tipo de mudança, né? Em função do próprio estado aterrador que nós nos encontraríamos. Então, nós somos merecedores de misericórdia. Mas isso pelo que já fizemos. Porém, pelo que estamos por fazer, né, é um imperativo agirmos dentro sempre da verdade, buscando sempre as intenções alinhadas com a vontade de Deus. Ok? Boa tarde, prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus para mais uma palestra nesta noite. Iniciando sempre, elevando os nossos pensamentos em prece, com muita gratidão a Deus pelo auxílio que temos a certeza que recebemos a cada dia. E pedimos, Senhor, que nos dê força, coragem para continuar caminhando, compreendendo as dificuldades, as situações que a vida nos apresenta, desenvolvendo a nossa fé. Aproveitamos para pedir por todos aqueles que convivem conosco, pelos nossos familiares, amigos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa envolver a cada coração com vibrações de paz, confiança. Pedimos também por aqueles que sofrem, Senhor, não só as provações da doença, mas também aqueles que se encontram depressivos, angustiados. Que a esperança renasça nesses corações, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.
Sempre iniciando as nossas palestras com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Mais uma vez, vamos utilizar o item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o item 14, onde ele vai falar sobre o suicídio. Infelizmente, nesse momento, o número de suicídios aumentou devido à situação que o mundo está vivenciando. Muitos se encontram depressivos, angustiados, não enxergando ali um caminho a seguir, uma solução, e infelizmente acabam optando por desistir da vida. A Organização Mundial da Saúde já vinha nos alertando, várias pesquisas, publicações, que o suicídio estava aumentando nas últimas décadas, crescendo significativamente em todos os países, e acontecendo em todas as faixas etárias e socioeconômicas. O Brasil é o segundo país em casos de depressão no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E pessoas com tendência ao suicídio têm algum tipo de sofrimento, com certeza, e elas precisam de acompanhamento, porque tudo começa na questão depressiva, que vai se ampliando. Hoje a depressão e a dependência química são consideradas doenças pela Organização Mundial de Saúde, são tratadas com médico, com psicólogos, com terapeutas. Todos nós temos que estar atentos. Aqueles que convivem conosco, porque é possível perceber esse comportamento e ajudar, acolher, não julgar, compreender a dificuldade, respeitar. O suicídio é um assunto complexo, pois ninguém se mata por um único e simples motivo. São dores profundas que a pessoa vai guardando em seu coração, não encontra respostas. Então nós precisamos falar da vida, precisamos falar da esperança, que somos eternos, que a morte não existe. Para o Espiritismo, o suicídio é uma triste escolha, porque somos seres imortais, A vida continua, além da morte do corpo físico. Então nós temos que falar sobre tudo isso nesse momento onde as pessoas estão tão sem esperança. E permitir também que as pessoas desabafem, falem sobre seus sentimentos, aprendermos a ouvir essas pessoas sem críticas, Isso tudo as ajuda, evitando que pensem na morte como solução para as dores. Muito importante que elas percebam que não estão sozinhas, e que podem e devem buscar ajuda. Nesse capítulo, ele fala sobre o suicídio. Começa assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, a calma, a resignação na maneira de encarar a vida, a fé no futuro, nesse momento em que a fé em Deus, a fé na continuidade
da vida como espíritos eternos que somos, lembrando que aqui é só uma passagem, ficaremos por um tempo, as dores vão surgir, as situações felizes e as angustiosas acontecem, mas tudo vai passar, tudo é aprendizado, então tudo isso nos acalma. Mas para quem não conhece tudo isso, para quem nunca abriu o coração para essas verdades, tudo fica mais difícil. A causa geral é sempre o descontentamento. Então esse é um sentimento que nós temos que estar muito atentos quando começamos a nos queixar, a reclamar, a não aceitar a nossa vida, né? Tudo que acontece, porque aí vamos iniciando uma sintonia muito negativa, dando abertura para que esses pensamentos e essas sensações cresçam em nossos corações, né? Então, descontentamento, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada, não é? Então, a propagação das ideias materialistas é, portanto, veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, infelizmente, né? Então, a incredulidade, a dúvida quanto ao futuro, ideias materialistas, tudo isso, infelizmente, fazem com que as pessoas não tenham vontade de viver, que desanimem, que desistam, porque se questionam, para que eu vou continuar vivendo? Se tudo acaba, não tem sentido, eu prefiro terminar esse sofrimento agora, né? Então é o que fala aqui no Evangelho, as pessoas que propagam essas ideias materialistas estão fazendo um grande mal para a humanidade, para elas próprias, né? Porque isso não é verdade. Somos espíritos eternos, criados por Deus, a morte não existe, tudo vai passar, tudo é aprendizado, estamos em evolução. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Então a doutrina espírita nos fala da reencarnação, das vidas sucessivas, que a morte não existe, que somos eternos, que tudo vai passar, são estágios, essa dor, essa dificuldade tem uma razão de ser, é para o nosso aprendizado. Então, sabendo de tudo isso, a pessoa vai adquirindo compreensão, paciência, resignação, e muito naturalmente afasta a ideia do suicídio. Numa palavra, ela adquiria coragem moral. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. É verdade, não é mesmo? No momento em que todos acreditarem que realmente a morte não existe, que nós continuamos vivos em espírito, não tem como fugir, não vamos conseguir fugir. Então, se temos um problema, nós temos que encarar a situação, se fortalecer, buscar em Deus a prece,
o auxílio, desenvolver a nossa fé, não é mesmo? Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel, ele nos fala sobre o suicídio. Ele começa com a pergunta do Livro dos Espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Porque muitos falam, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Né? Só que quem nos deu a vida? Foi Deus. Deus nos criou, simples e ignorantes. E estamos já em várias encarnações. Então, só Deus tem esse direito. Né? O suicídio é uma transgressão desta lei. O que poderá levar o homem a recorrer ao gesto extremo, né? Quais são as principais motivações? E ele coloca aqui que, em primeiro lugar, está a falta de fé. Aqueles que acreditam em Deus, que estão desenvolvendo a sua fé em Deus, que estudam o Evangelho, que compreendem os ensinamentos de Jesus, independente da religião, eles têm mais paciência, mais esperança, alegria de viver em seus corações. Então, a falta de fé é a primeiro motivo, né, que leva a pessoa a cometer esse ato. Eles vão colocando outras situações, um orgulho ferido, um esgotamento nervoso, a loucura, o tédio da vida, que acontece muito nos adolescentes mais jovens, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiros, encarnados ou desencarnados, né? Porque há toda uma influência negativa junto a essas pessoas e às vezes pode ser daquelas que convivem com eles encarnados, né, que vão ampliando aqueles pensamentos difíceis, e sabemos também dos obsessores, da questão espiritual, influência espiritual negativa, né, porque quando nós temos pensamentos difíceis, é uma porta aberta para atrairmos espíritos nessa condição inferior que vão atuando intensamente, ampliando esses pensamentos difíceis em nossa mente. Então, tudo isso leva a pessoa a um estado complicado, que pode perder o controle e cometer o ato em si. Mas a falta de fé responde pela quase totalidade dos suicídios. A fé é alimento espiritual que, fortalecendo a alma, põe-na em condições de suportar os embates da existência de modo a superá-los convenientemente. Então, tem estudos, né, provando isso. A fé é mãe extremosa da prece. Quem ora com fé tem o entendimento aclarado e o coração fortalecido. Emmanuel tem uma colocação muito bonita. Ele nos fala: quando a dor nos entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-nos a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável. E é assim, né? Quando estamos passando por alguma situação dolorosa e a gente perde a serenidade, a alegria, parece que acabou tudo, que não tem solução, e a gente acaba entrando, né, ao desânimo, ao desespero. Mas se nesse momento, isso é conselho do Emmanuel, acendemos no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança, ligam-nos a Deus, nosso Pai. Então, qual é
o melhor recurso, a atitude que temos que ter nesses momentos é pedir o auxílio a Deus, é conversar com esse Pai amoroso, é pedir a Jesus, aos benfeitores amigos, me ajudem, me dê força, me dê coragem, eu quero viver, né? E se fizermos isso, vamos sentir o amparo, a proteção que nos chega. A fé iluminada pela razão, como é a fé espírita, capaz de encarar o raciocínio face a face, suporta e vence, resiste e transpõe os mais sérios obstáculos, inclusive os relacionados com uma existência dolorosa, sobre o aspecto moral, o físico. Quem tem fé verdadeira não deserta da vida, pois sabe que os recursos divinos de socorro à humanidade são inesgotáveis. Quando sentimos a presença de Deus e de Jesus, sabemos que não estamos sozinhos, né? E que tudo vai passar. Nos acalmaremos, sentiremos o auxílio chegando até nós. O Espiritismo, descortinando tais horizontes, dizendo aos homens que a vida é patrimônio de Deus, que lhes não cabe destruir, cumprirá na Terra sua augusta missão de acabar com suicídios. Que nenhum ser humano, em lendo as informações do Evangelho, todos os ensinamentos sobre a continuidade da vida, consinta em seus pensamentos a permanência, um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo à intuição de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Este é o apelo que o Espiritismo, por seus humildes expositores, faz descer sobre os corações sofredores. Então fica aqui essa reflexão e o nosso conselho, o nosso pedido a todos vocês, que mesmo por alguns instantes tenham esses pensamentos de desistir da vida, não faça isso, né? A presente encarnação é um momento valioso na sua jornada evolutiva. Pense na sua família. Jamais te deixes enganar pela ilusão que é o suicídio, que é desistir da vida. Não existe a morte. Não existe o fim. Se tens alguma dificuldade, peça auxílio a Deus. Você vai conseguir superar. Abre o teu coração para alguém que possa te ouvir. Viva intensamente cada minuto, com alegria no coração. Confie em Deus e siga em frente, buscando ajuda. Que Deus possa amparar, fortalecer nesse instante a todos os corações que têm essa ideia de desistência da vida. Fica aqui o nosso pedido por todos eles. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.